Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula sobre a pronúncia do inglês. Be welcome. Desde o primeiro encontro, nós estamos estudando a respeito da pronúncia das vogais em vários tipos de ambiente, ok? Na verdade, eu apresentei a vogal em tipos diferentes de sílabas. E na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito de uma sílaba que é chamada de sílaba aberta. Nós vamos estudar o que é isso e como que a vogal se comporta dentro de uma sílaba aberta. Contudo, antes da gente iniciar o trabalho, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que nós estudamos desde a primeira lição, ok? Vamos começar. Nós iniciamos o curso na aula de número 1 falando a respeito de sílabas fechadas. Nós estudamos que sílabas fechadas são sílabas que possuem uma vogal e que pode ser seguida por uma ou duas consoantes. E a gente viu que nesse caso a vogal deve ter o seu som curto. Caso você não tenha assistido a essas aulas, talvez fosse uma boa ideia pausar e revisar antes de prosseguir, ok? Mas de qualquer forma, vamos recordar algumas palavras que possuem esse som curto, ok? E que fazem parte desse grupo de sílabas fechadas. Ouça e repita. Lap, bet, sip, top, bus. Vamos continuar a revisão. Nós vamos falar agora a respeito de sílabas onde a gente tem a vogal seguida pela letra R. Na aula de número 3, eu apresentei o the bossy R, o R mandão. Nós estudamos que quando a gente tem uma vogal e ela é seguida pela letra R, o R altera o comportamento da vogal, quer dizer, ele altera a pronúncia dessa vogal. Vamos ver alguns exemplos de R-controlled vowels, vogais controladas pela letra R. Listen and repeat. Far, her, first, torn, curly. O R, ele controla e altera a pronúncia da vogal. Vamos dar uma olhada agora no the magic E, ou seja, o E mágico. Quando dentro de uma sílaba nós temos uma vogal seguida por uma consoante e termina com a letra E, essa letra E ela é muda e ela faz com que a vogal anterior pronuncie o seu nome, isto é, E, I, O ou U. Nós falamos a respeito desse assunto na aula de número 5. Listen and repeat. Same, Eve, like, note. Com a letra U, nós temos duas pronúncias diferentes. Ouça e repita. Cute, som de U. E June, som de U. Nesse tipo de sílaba, a letra E não é pronunciada e a vogal diz o seu nome. Na sequência, nós falamos a respeito de vowel teams, ou seja, o encontro de duas vogais. Nós estudamos sobre esses encontros na maior parte das lições apresentadas até agora, da aula de número 7 até a aula de número 15. Vamos rever algumas palavras? Ouça e repita. Wait, say, see, beat, bold, zoo, soon, book, cause, saw. Boy, coin, out, low, bow. Agora vamos falar sobre o objetivo da nossa aula de hoje, que é falar a respeito de sílabas abertas.
Uma sílaba aberta ou uma open syllable é uma sílaba que termina com apenas uma vogal. Desde o início do curso, nós estamos trabalhando com palavras de apenas uma sílaba. Esse tipo de sílaba, a sílaba aberta, ela não é muito comum em palavras de uma sílaba. Mas eu vou dar alguns exemplos. Ouça e repita. I, my. Sim, a letra Y, ela se comporta como uma vogal quando está no fim de uma palavra. No, go, me, he. Embora existam poucas palavras de uma sílaba com esse tipo de sílaba, a sílaba aberta, esse conceito é muito importante. Nas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar com palavras maiores. E daí, eu vou precisar te ensinar a dividir as palavras em sílabas em inglês. Pessoal, sim, é possível dividir as palavras em sílabas em inglês. Dentro do processo de alfabetização de uma criança nativa, esse é um momento muito importante no curso deles. Aprender a dividir as palavras em sílabas aumenta a sua capacidade de entender como se escreve as palavras e de como essas palavras devem ser pronunciadas. Então nós vamos trabalhar com isso nas próximas aulas, ok? Existe um sexto tipo de sílaba, que é um tipo de sílaba onde nós vamos ter uma consoante seguida por LE. Nós vamos dar uma olhada breve nesse tipo de sílaba agora. Esse tipo de sílaba, uma consoante seguida por LE, vai aparecer em palavras maiores, a partir de duas sílabas. Ouça e repita algumas palavras. Table, settle, Bible, puddle, turtle, circle, freckle. Sabe por que essas palavras são pronunciadas dessa maneira? Não? Me acompanhe nos próximos vídeos e você vai ter uma melhor compreensão desse sistema de pronúncia do inglês, ok? Eu espero que você esteja gostando dessas videoaulas sobre a pronúncia do inglês. Caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva agora. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos, ok? Um forte abraço, até o próximo!